Olá, amigos, estamos iniciando mais uma aula de arquivologia. Vamos falar agora sobre métodos de arquivamento. Métodos de arquivamento costuma aparecer em prova ou como métodos de arquivamento, ou aparece como gerenciamento da informação, ou está inserido na própria gestão de documentos. Por quê? Para você organizar bem determinada documentação para que ela seja recuperada o mais rápido possível e dessa forma facilitar um acesso também ágil, para isso faz-se requisito essencial que nós escolhamos o método de arquivamento mais apropriado, o mais adequado dentro da nossa realidade organizacional, né? Dentro da realidade do setor onde nós trabalhamos. Dessa forma, eu posso afirmar, dizer a vocês, e aí já é uma dica de prova, que não existe um único, não se deve nas instituições, não é recomendável a adoção de um único método de arquivamento, não. Tá? Na instituição, a instituição pode ter vários métodos de arquivamento diferentes. Por exemplo, um setor que tenha um volume documental pequeno não vai adotar o mesmo método de arquivamento para um outro setor da mesma instituição que tem um volume documental grande, uma massa documental. Adota-se métodos diferentes de arquivamento. Por exemplo, para determinado tipo de documento, para determinado suporte, o papel, por exemplo, você vai adotar o método de arquivamento X e fotografia, arquivo especial, que vocês já aprenderam, um método de arquivamento diferente. Prontuário, processo, método de arquivamento diferente, como vocês vão aprender daqui a pouco. Tá certo? Então, existem vários métodos diferentes, Nós vamos falar sobre aqueles que mais, nós vamos falar nesta aula de hoje de forma genérica, abordando, mas de forma bem sucinta, o que todos os métodos, de forma genérica, todos os métodos, e depois, nas aulas posteriores, nós vamos falar método por método, um a um. Tá? O alfabético, o geográfico, o numérico e assim vai. Beleza? Então, a nossa aula de hoje é sobre métodos de arquivamento, mas de forma genérica, abrangendo todos eles, mas de uma forma bem sucinta, bem resumida, bem objetiva. Tá certo? Vamos lá. Quando eu falo em métodos de arquivamento, eu disse a vocês que são raros os casos de adoção de único método, porque alguns documentos vão ser ordenados por assunto, outros serão ordenados pelo local, outros pela data, outro pelo número. Então, eu digo a vocês que pode existir. Lembram na nossa primeira aula? Vocês estão lembrados que a primeira aula que eu dei a vocês, quando eu iniciei o curso teórico de arquivologia, primeira aula, conceitos fundamentais, vocês estão lembrados que eu falei que arranjar é organizar? Lembram disso? Né? O arranjo envolvendo métodos de arquivamento, o arranjo ele pode ser principal e pode existir, além do arranjo principal, vários arranjos secundários. Por exemplo, se eu colocar imóveis, podem escrever imóveis situados em Minas Gerais, imóveis situados em Minas Gerais, imóveis situados no Rio de Janeiro. Imóveis situados em Minas Gerais,
imóveis situados em Minas Gerais, imóveis situados em Rio de Janeiro. Qual seria o meu arranjo principal aqui, hierarquicamente falando? Minas Gerais e Rio de Janeiro, hierarquicamente, não estão subordinados. Esse arranjo aqui não está subordinado hierarquicamente a este aqui, a imóveis. Portanto, o meu arranjo principal, imóveis, vai ser o quê? Vai ser um método de arquivamento que eu estou utilizando por assunto. Assunto. Recuperar a informação, vou recuperar a informação pelo assunto. Imóveis. Minas Gerais e Rio de Janeiro, seria o meu arranjo secundário, a localidade. A localidade. Então, são várias formas de recuperar o quê? Várias informações sobre determinado, por exemplo, determinada informação que eu queira, determinado documento. Aqui eu posso recuperar, né, saber onde é que está o documento, fazendo menção à localidade ou fazendo menção ao imóvel, né? Ou os dois. Então, o meu arranjo, quando eu, de uma forma genérica, imóveis, que é o meu arranjo principal aqui no caso, arranjo principal, AP, né? O meu arranjo principal, imóveis, é o assunto, é recuperação pelo assunto. Se eu quiser ser mais específico, eu quero imóveis situados em Minas Gerais. Aí eu estou também, além de fazer menção ao arranjo principal, a Minas Gerais, que é o meu arranjo, um dos meus arranjos secundários, né, a localidade. Tá certo? Então pode existir, tem um arranjo principal e pode existir vários arranjos o quê? Secundários, várias formas, né, várias informações ou dados acerca de algum determinado documento ou dados sobre algo que eu necessite, e aí várias formas de recuperar a informação, tá certo? Por exemplo, um outro exemplo envolvendo arranjo. Vamos lá. Um outro exemplo envolvendo arranjo principal, envolvendo arranjo secundário. Pessoal, admissão, admissão, Gomes, Magda, Heraldo, daqui a pouco eu explico, Heraldo César. Neste exemplo aqui, nós podemos perceber o quê? Que existe esse admissão hierarquicamente está subordinada a pessoal e Magda Gomes e César Heraldo estão subordinados a quem? A admissão de pessoal. Admissão de pessoal. Qual é o meu arranjo principal aqui? Pessoal. Não é pessoal? Pessoal é o quê? É o assunto. Está ligado a pessoal. O documento que eu quero está ligado a pessoal. São pessoas que foram admitidas. Então, admissão. Admissão também é o quê? Também admissão é o quê? Assunto. Nesse caso, eu tenho um arranjo principal, que é o assunto. E um arranjo, aqui nesse caso, admissão que está hierarquicamente subordinado a um arranjo principal, só que esse também é por assunto, é um dos meus arranjos secundários, tá? Aqui, Magda Gomes e César Heraldo, aqui obedecendo as regras de alfabetação, né, que vocês vão ver na próxima aula, regras de alfabetação, método alfabético, como é que você utiliza as regras de alfabetação, fica o último sobrenome, depois o prenome, tá certo? Depois eu vou falar sobre isso. Então, G antes do H, depois falarei. Magda Gomes e César Heraldo, Gomes é Magda, Heraldo César, subordinados aqui, são pessoas que foram admitidas, né?
em determinada instituição, por exemplo. Nesse caso aqui, o meu outro arranjo secundário, Magda Gomes e Heraldo César, são o quê? São nomes de pessoas físicas, né? Então, aqui é por nome, é a recuperação também, são dados, né? São informações relacionadas ao nome de pessoas físicas. Então, aqui o meu arranjo secundário é por nome. Meu arranjo secundário é por nome. Até dou uma dica para vocês. Arquivamento por nome, nome de pessoa, nomes de pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, nós chamamos de arquivamento onomástico. Arquivamento onomástico. Arquivamento onomástico é a mesma coisa que arquivamento por nome. Nome de pessoa física ou pessoa jurídica. Por que eu estou falando isso? Porque já apareceu em prova o termo arquivamento onomástico. Já sabe que é arquivamento de nomes, tá? Um outro exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando, em relação ao arranjo principal, arranjo secundário. Por exemplo, folhas de pagamento, folhas de pagamento, folhas de pagamento, janeiro a, estou abreviando, tá? Dezembro 2010, janeiro a dezembro 2011, janeiro a dezembro 2012. Pergunto a vocês, nesse caso aqui, qual é o meu arranjo principal? Também é por assunto. Assunto. Qual o meu arranjo secundário? Aqui, ó. Um ano, meses e ano. Janeiro, folha de pagamentos. Qual é o documento que eu quero? Qual a minha referência? Qual a minha referência? Minha referência principal, né, é o assunto. Então, arranjo principal. Já as minhas outras referências, meu arranjo secundário, meses, eu quero folha de pagamento referente aos anos de janeiro até dezembro de 2010, 2011 e 2012. Então, eu quero folha de pagamento de janeiro de 2010 até dezembro de 2012. Isso é o quê? É o que nós chamamos, é o meu arranjo secundário, é por ordem, que nós chamamos por ordem. Essa é uma outra referência, uma outra forma, né, de ajudar a recuperar a informação por ordem cronológica. Por ordem cronológica, mês mais a data. Por que eu dei isso para vocês? Porque já apareceu em prova questões perguntando, né, eles colocando, por exemplo, colocavam alguma coisa assim parecida com essa que eu coloquei aqui no quadro, né, e aí perguntavam ou afirmavam, arranjo principal é tal, entendeu? É por, aí nesse caso, por assunto, tá? Então, é importante vocês saberem quando é arranjo principal, é hierarquicamente aquele que estiver lá em cima, tá certo? Os que estão abaixo são hierarquicamente subordinados ao arranjo principal, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Os métodos de arquivamento, vou apagar aqui.
Os métodos de arquivamento, pessoal, eles estão divididos em duas grandes classes, básicos e padronizados. E os métodos básicos e padronizados, estão divididos em dois grandes sistemas de acesso. Direto, onde a busca ao documento é feita de forma direta, e indireto. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço.